Uma realização da Turma de Direito do 6º período da Univassouras Campus Maricá. Olá, eu sou o Guilherme. E eu sou Alan Christi. Nós somos da Universidade Vassouras, aluno do curso de Direito, e estamos aqui com esse podcast com a iniciativa da prática extensionista Relações Familiares e Direito de Família. É isso aí, gente, é o Direito Pode. E hoje estamos com um convidado aqui super especial. Vou ler o currículo dele aqui, Dr. Léo Quintão, analista processual da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, advogado, conselheiro suplente da OAB Rio de Janeiro, seccional Maricá, presidente da ASDPE-RJ, Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, bacharel em Direito pela UERJ, pós-graduado em Direito da Diversidade e da Inclusão e mestre em Política Social pela UF. Olha aí. E meu amigo, né, doutor? Olha, quero te presentear aqui com a nossa caneca do Direito Pode, e é claro que pode. Presente muito especial. E hoje vamos conversar sobre alienação parental, né, doutor? Sim, algo terrível. Vamos falar um pouquinho, um tema extremamente importante nos dias atuais, dentro do direito das famílias. E começando aqui, né, vamos pedir para você explicar para a gente o que é alienação parental, como é que ela se manifesta nas relações familiares. Então, a alienação parental é um fenômeno, né? É um fenômeno. A gente sabe, vocês como estudantes de direito, que a gente tem o fato, né? E o fato ele suscita a reação do ordenamento jurídico com a criação da norma, né? O fato jurídico vira, né? O fato vira um fato jurídico e esse fenômeno, a alienação parental, é um fenômeno psicológico e social, né? Então, ele é um fenômeno psicológico e social que a criança ela é manipulada por um membro da família, né? Voltando essa criança contra o outro membro da família, né? É uma manipulação, né? E isso geralmente ocorre em contextos de separação, em contextos de divórcio, mas não necessariamente nesses contextos, né? Geralmente o contexto de separação e divórcio é algo comum, mas você pode ver também não necessariamente um genitor, mas um responsável legal, né, tratando, por exemplo, uma avó praticando alienação parental contra um pai ou a mãe daquela criança, contra ambos, né, um tutor, né, ou um guardião. Então esse fenômeno social com essa pegada psicológica. Sim. Né? Doutor, quais são as consequências para essa criança, né, tanto no fator, né, psicológico e até para a vida dela? Então, assim, geralmente a prática da alienação, ela é algo assim que envolve a difamação, né, daquele genitor, daquele outro membro da família, a restrição de contato, críticas constantes, né? Muitas vezes o sumiço né, a rejeição ou aquela evasão do sumiço do genitor ou daquele membro da família, né? Desestabilização da relação entre a criança e o membro, e as consequências são drásticas, né? Você tem consequências assim, você causa problemas emocionais e psicológicos da criança, você cria dificuldade de relacionamento entre a criança e aquele membro da família, e entre a criança e outras crianças, né? Cria baixa autoestima, né? Sentimento de culpa, né? E de responsabilidade excessiva à criança, né? Você atribui àquela criança um excesso de responsabilidade, né? Essas são as consequências mais diretas, assim. Me parece tão importante esse tema, e parece também que o ordenamento jurídico também entendeu a importância desse tema, tanto que em 2010 nós tivemos a promulgação da Lei 12.318, a chamada Lei da Alienação Parental. Você podia falar um pouquinho para a gente dessa lei, doutor? Sim. A Lei de Alienação Parental, ela já traz, no artigo 2º, ela traz a definição, né, do que seria a alienação parental, que é mais ou menos, a grosso modo, aquilo que eu havia falado, né? Ela trata
da alienação parental como uma violência psicológica, né? Como uma violência, É uma forma de violência, uma forma né? de violência psicológica, né? E traz assim as hipóteses, né? Artigos com menções exemplificativas, né? Um rol ali que não é taxativo quais seriam as ações, né, que ensejariam a prática de alienação parental, e traz também consequências, né, dessa prática, né? As sanções com relação a essa prática de alienação parental. Por exemplo, o artigo 6º ele traz ali medidas protetivas, né? Traz a possibilidade de prisão também. Olha só que, né, é uma prisão, você fala assim, mas como? Por exemplo, se você dá sumiço na criança, né? Você está ali no artigo 236 do Código Penal, que é a subtração de incapaz, né? Uma subtração de incapaz, né? Você tem essa possibilidade, e aí de prisão também quando você consegue uma medida protetiva, né? É engraçado, né, como a legislação ela se comunica, né? Você vai lá na questão da violência doméstica, né? Você tem lá o artigo 29 lá da lei, né, que protege a mulher nessa questão, que diz que se você descumpre a medida protetiva, você vai preso. E assim, o artigo 6º tem essa inspiração também. Se você tem uma medida protetiva para a criança e você vai lá e descumpre essa medida, você corre o risco de ser preso também, né? Então você tem a prisão pelo Código Penal, né, a remissão implícita, né, da 12.318 de 2010 para o 236 do Código Penal, e você tem a própria previsão do artigo 6º da 12.318 da descumprimento da medida protetiva. Sim, sim. Interessante, né? E assim, puxando até um pouco para a psicologia, sabe, doutor? Quando eu leio e estudo, né, a lei da alienação parental, me chama muito para essa área, né? Principalmente a criança e o adolescente como sujeitos em desenvolvimento, né? E a gente está falando de um desenvolvimento psicológico, neurológico, afetivo, familiar, sociofamiliar. E as pessoas talvez não tenham noção do impacto do que seja uma alienação parental, né, na estruturação emocional de uma criança, né? A gente tem curso para um monte de coisa aí, até para noivo você faz curso, mas ninguém faz curso para ser pai ou mãe. Mas eu acho que minimamente essa percepção da responsabilidade, né, na criação, na formação de sujeitos. Às vezes uma ação dessa de alienação parental, porque o pai e a mãe, os genitores, né, os cuidadores ali, né, as pessoas que são responsáveis por aquela criança, são sujeitos de referência afetiva daquela criança. Sim. Então, se você cria uma porosidade, se você macula a imagem desse sujeito para essa criança, você não está só afastando a criança ou prejudicando a relação da criança. Você está prejudicando a sua constituição enquanto sujeito, né? A lei da alienação parental, ela tem sido aplicada de forma efetiva pelo judiciário no sentido de proteção a essa criança e esse adolescente? Sim, sim. O direito de família, né? O direito das famílias, né? Ele é um direito que eu fiquei 4 anos da minha vida na Vara de Família, Infância e Juventude, Defensoria junto à Vara de Família, Infância, Idoso e Violência Doméstica, né? Entabelamento, e assim, você vê que ali é a questão do conflito. Né? O conflito ele não cessa, né? Então assim, os casais se divorciam, se separam, há a regulamentação da convivência familiar, da visita, né? Há o estabelecimento da guarda, né? Aí quem fica com a guarda de fato da criança, né? Hoje, né, a regra é a guarda compartilhada, né? Mas obviamente que um dos pais fica com guarda de fato da criança, né? Mas você vê que o conflito não cessa. Então assim, a alienação parental, a justiça ela acaba atuando, né? Muitas vezes fazendo uma inversão de guarda, né, em relação ao alienador, né?
muitas vezes restringindo o direito de visita, né? Mas não ataca o âmago da coisa ali, não ataca o ponto nevrálgico da coisa, que é o conflito. Sim. Que é o conflito, né? E assim, a gente vê que a nossa sociedade é extremamente contenciosa, né? Tanto é que o Código Civil na reforma o Código de Processo Civil na reforma de 2015, ele já traz lá no início, lá naqueles artigos, né, que apontam o direcionamento lá do 1º ao 10, né, que ele fala da responsabilidade dos advogados, dos magistrados, das partes processuais em cooperarem, né, e de promoverem o quê? A conciliação, a mediação, né, porque a nossa sociedade é conflitiva, né, e aí você tem processos que não terminam nunca, né? Você entra com uma ação de divórcio, né? Você entra com uma ação de divórcio, aí entra com ação de divórcio, beleza, resolveu a questão do casal. Aí você vai regulamentar a questão das crianças, né? E aquele conflito ali vive, se o casal, né, não tiver uma cooperação, o ex-casal, né, não tiver uma cooperação entre eles, né, não tiver uma comunicação eficaz, né, se não tiver um planejamento com relação à criança, né, e até um planejamento flexível, né, com relação à rotina da criança, aquele conflito vai perdurar, né, e a alienação parental, por mais que haja uma decisão judicial, ela vai continuar, ela vai ficar ali, né, porque o alienador ele vai sentir o baque da decisão judicial, mas ele vai ficar latente ali, uma hora ela ressurge. É verdade. Né? E nesse caso, quais são as medidas assim que os pais podem tomar para essa questão? Não, o pai começou a perceber, a mãe começou a perceber ali. Quais são as medidas? A alienação. O que pode ser feito? Então, primeira coisa é você criar provas, né? Você tem que criar provas, né? Documentar, registrar tudo, né? Começar a registrar, porque você precisa provar isso em juízo, né? Isso pensando numa questão mais processual, né? Formalista. E é tão subjetivo, né, doutor? Exatamente. E no caso, para evitar? Então, para evitar, eu acho que é nessa linha, né? De você estabelecer uma comunicação, uma comunicação eficaz com a outra parte, né? Porque assim, pensa comigo, aquela criança é fruto de um relacionamento que foi rompido. Sim. Mas aquele relacionamento ele existiu por um determinado período. Quer dizer, não foi uma coisa. E isso é uma coisa que a gente trabalha. Eu nem coloquei, eu sou mediador familiar pelo Instituto de Arbitragem e Mediação de Portugal. Pô, legal. Fiz um curso pela Defensoria. Que bacana. Quando surgiu lá, eu estava na Defensoria, eu falei, cara, isso aqui vai ser muito útil pra gente, porque é só conflito. Cara, mas aí Sim, você chegou num ponto aí super importante que a gente quer saber exatamente como é que a mediação familiar pode ajudar a prevenir ou resolver os casos de alienação. Sim, porque você constrói pontes, né? Diferente do conciliador, né? O conciliador ele vai ali e ele fala, é assim, é assado, tal, não. O mediador ele vai trabalhar naquelas questões que deram origem àquela família, né? Que foram as questões positivas, né? Então, assim, você tem muita gente, muitos colegas de psicologia trabalhando na mediação, porque é uma coisa que passa, é uma área mais do psicólogo do que do profissional do direito, entendeu? Porque você vai trabalhar ali, naquela linha, vai reconstruir pontes. Vai falar, olha, em prol da saúde dessa criança, né, do bem-estar dela, do conforto dela, vocês precisam dialogar. Vocês precisam estabelecer uma linha menos conflitiva, né? Então, a comunicação eficaz. Vocês precisam ter um planejamento mais flexível, porque parece besteira, mas fala assim, olha, colocou lá quando você fez a questão da regulamentação do corpo de visita, né? O convívio familiar, aí você estabelece toda a rotina, né? Porque tudo é motivo de briga, não. No dia dos pais fica com o pai, no dia da mãe fica com a mãe,
né? Aniversário do pai fica com o pai, aniversário da mãe fica com a mãe, Natal no ano par com o pai, no ano ímpar com a mãe, né? Réveillon no ano ímpar com o pai, então deixa tudo ali. Aí quando foge daquilo ali, se existe uma relação conflitiva entre o ex-casal, até o horário de entrega, de devolução daquela criança, daquele adolescente, é um motivo para conflito. Pode gerar um problema. Pode gerar problema. Ah, não, mas você tinha que me entregar ele às 17 horas. Você chegou, trouxe ele às 18h30. Eu vou comunicar o juízo. Então, assim, o planejamento familiar flexível, né? Não, mas olha, Léo, eu vou precisar atrasar um pouco aí, umas meia hora, tá tudo bem para você? A gente pode inverter aquela data, sabe? Porque quando você coloca, você estabelece no papel as obrigações, aquilo ali não é algo engessado. Entendeu? E a mediação familiar, ela trabalha dessa forma, ela vai trazer, vai construir pontos e falar assim, olha, vocês precisam conversar, porque essas crianças, elas são frutos de bons momentos que vocês tiveram no passado. Né? Então, elas são resultados disso aqui. Né? Então, vocês precisam... o fato de o relacionamento que vocês terem... E, além disso, a criança não tem culpa. Não tem culpa, né? Ela não pode sofrer... Vai ver uma guerra que ela nem escolheu aquilo. Não escolheu. E aí, assim, é interessante, né? Porque você equilibrar esses pratos... porque existe, né, no direito das famílias, a família mosaico, né? Quer dizer, aí aquela família ali que foi rompida, né? Essa família essa pessoa que é ex-cônjuge vai criar uma nova família, aquela outra vai criar uma nova família, e essas novas famílias vão conviver, vão interagir, né? Vão interagir com pessoas que não são, né, muitas vezes não são nem irmãos de sangue, mas porque eram filhos que já existiam, né, de outros relacionamentos, e elas vão ter que conviver. Então, assim, se você, através da mediação familiar, se você não trabalha, né, essa questão relacional da comunicação, do planejamento, né, bem-estar da criança, que é priorizar o bem-estar, a saúde da criança, do adolescente, né, esse conflito ele vai se generalizar. E olha o tamanho, olha a proporção que isso toma. Porque é um conflito envolvendo um ex-casal que vai envolver duas novas famílias constituídas. Sim. Com a interseção daqueles filhos numa família que foi rompida. E quais seriam, no caso, os efeitos a longo prazo? Com relação às crianças? Exato. Tanto para a questão emocional, como para a questão social, os efeitos a longo prazo. A longo prazo? Olha, a longo prazo você pode ter ansiedade, estresse, né? Você pode ter a perda da vontade de se relacionar mesmo, né? A criança ela tem a perda da vontade de se relacionar, ela tem é uma criança, um adolescente que ele não vai se desenvolver, né? Ele não vai se desenvolver, ele para, às vezes ele bloqueia naquela fase ali, entendeu? E assim, tem uma infinidade de consequências, né? Pode se tornar uma criança violenta, né? Um adulto violento, né? Uma pessoa aí a gente volta na questão da autoestima, né? Com baixa autoestima, com baixa confiança. Acho que essa questão, né, da confiança, a criação da identidade, porque o sujeito ele tem as referências iniciais, que são exatamente essas pessoas, né, responsáveis pela sua proteção, pelo convívio, né? Se você fragiliza a imagem dessas pessoas, né, quer dizer, a criança já vai introjetar aquilo dessa maneira, né? Ela nem se identifica, né? A instituição casamento e união estável, quando a gente fala em confiança, ela fala assim, pô, meu irmão, eu não acredito. Eu não acredito no casamento. Eu não acredito na união entre duas pessoas. Casamento, e estou falando casamento lato sensu, né? Estou falando da união estável também. Eu não acredito num me relacionar de forma mais perene, né? Isso acontece, mas tem pessoas aí que, né? Pode ser, o seu relacionamento não deu certo hoje. Ok, você vai, tem um novo relacionamento e segue a vida,
Né? Não deu a terceira. Eu tenho um amigo que é tetracampeão e tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele tá no quarto relacionamento e tá feliz com 2 filhos, desse quarto relacionamento, né? Ele não tem filho nos outros. Tá feliz. Agora, não existe ex-filho, ex-pai, né? Então o cara deu um recado assim, eu ainda acredito no amor, né? Então assim, mas essa questão, ela cria pessoas que talvez não acreditem mais nessa instituição. Fala, cara, eu não vou me relacionar de forma mais perene com uma outra pessoa, porque eu não acredito nisso. Olha meus pais, o que deu. Sim. E doutor, como é a prática, né, no dia a dia, na Defensoria Pública, com essas questões de direito de família, envolvendo todo esse conflito, a respeito também da proteção da criança, do menor, como que é no dia a dia? Então, assim, é interessante, né, porque você primeiro tem que entender, né, que a grande maioria das pessoas nossos assistidos, nossos usuários são pessoas vulnerabilizadas mesmo. Então, o cara chega com um saco ali, né? Ele chega com um saco, com os documentos ali no saco, e ele vai te contar a história. Então, você tem que ouvir a história, né? Ele vai jogar os documentos, aí você vai olhar os documentos, vai ouvir a história do cara para identificar exatamente o que ele quer. Obviamente tem a classe média mais empobrecida com a pandemia, que aí é um outro trato. Né? Mas aí você vai identificar, né? E a gente tem um núcleo de primeiro atendimento, né? Aqui em Maricá é um núcleo único, mas geralmente em outras comarcas maiores você tem um núcleo especializado, núcleo civil, núcleo de família, né? E aí você vai identificar, né? E vai fazer a inicial. Primeiro você faz um convite, né? A outra parte para você tentar fazer um acordo extrajudicial e homologar esse acordo em juízo, né? Então, assim, você não judicializa de primeira. Entendi. Né? Você senta com as pessoas, conversa, tal, não sei o quê, e aí tenta fazer essa mediação. Né? Feita a mediação, aí você homologa a interpretação, homologa o divórcio, né? Um acordo de divórcio, homologa a questão da guarda e do convívio familiar, visitação, do convívio familiar. Né? Doutor, muitos casos de alienação parental? Tem bastante, porque é isso, é o conflito, né? Tem até um samba, né, um pagode aí que fala se for vara de família, não tem um? Não sei se você já ouviu, tem. Que, se você prestar atenção na letra, é aquilo ali, cara. Mas não pisa no meu pé, porque eu vou pra vara de família e tal, e é mais ou menos isso aí. É complicado. E na sua experiência na Defensoria Pública, a mediação, ela funciona, né? Até que medida, até que ponto é possível mediar, né, situações de conflito, como, por exemplo, na alienação parental, que é uma forma de violência? Sim. Então, geralmente, quando você tem um caso de alienação parental, dificilmente você consegue essa mediação inicial, né? Eu acho que, me parece, pelo que eu vi, né, porque eu estou afastado do órgão há alguns anos por causa da presidência da associação, mas até onde eu tinha acompanhado, as partes elas começam a se cansar também, entendeu? Do conflito, porque o processo ele demora, né? Porque assim, saiu a decisão, homologando ali, ou decidindo a sentença, decidindo a respeito da guarda e da visitação, né? Aquilo ali é algo que é móvel, né? Se houver alguma alteração numa situação de fato, você vai lá, informa e o litígio volta ali, né? Não, tá vendo? Ele tá praticando alienação parental. Eu quero restringir, eu quero suspender esse direito de visitação dele. Né? Então é algo que não é estabilizado. Então, assim, geralmente você consegue, ao longo do tempo, né, você consegue estabelecer um acordo, mas não é algo muito tranquilo, não. Então, doutor, falando um pouco aqui também sobre a Defensoria Pública e a questão social também, qual é a importância da Defensoria Pública como, né, um órgão essencial à justiça,
tendo em vista toda essa questão social no respeito à vulnerabilidade das pessoas, como que é essa questão, né, em relação ao direito de família, à defensoria e a questão social da vulnerabilidade das pessoas? Então, primeiro que assim, é importante a gente dizer que a Defensoria Pública, nós fizemos até uma camisa, né? Ela é uma casa construída por muitas mãos, né? Ela é conhecida como a Casa da Cidadania. Então, Sim. a Defensoria Pública ela não é só composta de defensores públicos. Sim. Né? A gente está no 3º concurso de servidor público, né? A carreira tem 800 servidores, né, efetivos do quadro. Dentre eles, e são poucos, né? A maioria é analista processual e técnico administrativo. Uhum. Né? Mas temos psicólogos, temos assistentes sociais, temos contabilistas, temos economistas na carreira. Aí tem os colegas extraquadros, né? Os residentes jurídicos, né, que fazem um concursinho ali, fica ali 2 anos, né? E os estagiários. Né? Essa tropa aí é que atende a população. Né? E aí é gente pra cá. Você imagina comigo que Defensoria Pública de Nova Iguaçu, Caxias, Campo Grande, Uma demanda muito alta. São Alcântara. Então, assim, é muita gente. Então, assim, a gente vê ela como a última barreira mesmo, entendeu? De defesa dos vulnerabilizados. Porque ali você tem que ter um atendimento, mais que um atendimento jurídico, você tem que ter uma visão, né? Você tem que ter uma comunicação não violenta, né? Uma visão, Humana, uma escuta empática. Né? Porque muitas vezes num atendimento a questão não é jurídica. Às vezes o cara parece loucura, mas às vezes o cara ele quer ser só a pessoa, o usuário assistido, ele quer ser só ouvido. Sim. Entendeu? Ele quer ser só ouvido. E aí você identifica que muitas vezes a questão, quando é uma questão jurídica, não é uma questão tão complexa assim, e aí você chama a outra parte, faz a mediação e resolve. Né? Agora, há questões que de fato são assim, você para e pensa assim, meu Deus, eu nunca estudei isso na faculdade, nunca vi isso. Uhum. Meu Deus do céu, o que eu faço? Né? E aí você tem que estudar o caso e colher jurisprudência, ir atrás Maria Berenice Dias, e entre outros doutrinadores. Agora, quando a gente pensa na lei mesmo, né? Quer dizer, foi criada uma lei, a lei da alienação parental, né? Isso porque efetivamente a sociedade, né, pedia, né, havia uma carência de uma resposta a nível jurídico mesmo, né, a nível legal, para essa questão, uma questão séria, recorrente, né, agravada. E aí a gente pensa o seguinte, tem lei, no Brasil é muito assim, né? Tem lei que pega, tem lei que não pega. É proibido vender bebida alcoólica para adolescente. Você vai, né, qualquer lugar público aí, não tem jeito. O estrangeiro não entende isso, nessa lei. Não entende, né? Mas aqui é assim, você tem o fato social, você tem a prática social. Então, essa lei, efetivamente, né, com a sua experiência, com a sua leitura jurídica, sua experiência na Defensoria Pública, essa lei pegou, doutor? Nos tribunais, sim. Mas eu tenho a impressão que ela não tem a publicidade com relação à população. Ela não tem publicidade devida com relação à população. Sim. Porque a população, por exemplo, vamos lá, leis que pegaram. Né? O Código de Defesa do Consumidor. Isso. Né? Uma pessoa que não tem conhecimento, a pessoa leiga que não tem conhecimento do direito, ela sabe que se ela for no mercado e o produto tiver com aquele preço vinculado ali, mas tá ali na base, vai ter que vender por esse preço. O cara sabe. Pegou Maria da Penha. Maria da Penha pegou, graças a Deus. Pegou bem. Lei do cigarro. A lei do silêncio. Sim. A lei do silêncio, que ela está ali, está normativada. Está normatizada, ela está ali. Né? A lei do silêncio, as pessoas sabem, 10 horas da noite eu baixo o som, meu amigo. Baixo o som, senão eu vou chamar a polícia. Né? Então, a lei de alienação parental, nos tribunais, né, nos órgãos do sistema de justiça, ela pegou, porque ela funciona ali. Né? Você, um advogado, um atendimento, um escritório modelo numa faculdade, você vai utilizar, né? Você atendendo uma parte ali, você vai lá, vai utilizar. Agora, a população, muita gente não sabe, ela não conhece.
Ela não sabe, por exemplo, se você tiver ficar mudando de escola todo o tempo a criança, você está praticando um ato de alienação parental. Né? Se você está dizendo para a criança assim, olha, não te aguento mais, vai morar com teu pai. Né? É alienação parental. Né? Acaba que pega no senso comum, como se fosse algo normal. Né? E não sabe, a pessoa não sabe que isso é uma prática de alienação parental. Quer dizer, porque a gente geralmente pensa em ações mais graves, né? Sim. Mas tem pequenas ações também que são ações de alienação, porque é uma violência psicológica. Sim. Doutor, você falou das equipes, né? Como é que psicólogos, assistentes sociais, outros profissionais podem contribuir nessa questão da alienação parental? São essenciais. Eles são essenciais. Essa é uma atuação, de fato, multidisciplinar. Né? O psicólogo fazendo a avaliação, né? A equipe que ela faz, aquela avaliação biopsicossocial, né? Então, os psicólogos, eles fazem a avaliação social, a psicossocial da criança, do adolescente, dos pais, né? Faz o acolhimento também, muitas vezes. O assistente social, que ele faz a visita, faz a comunicação entre aquela família, né? E a rede de proteção, né? Para os cuidados, muitas vezes esses cuidados necessários, às vezes não tem um psicólogo ali, então consegue um psicólogo numa rede, uma rede de proteção, né? É esse o trabalho, né? Esse é o trabalho. É um trabalho que dá, é a pavimentação da estrada. Sim, né? verdade. Você entra com o direito ali e pavimenta a estrada com a psicologia e o serviço social. Sem eles a coisa não anda. Então, doutor, uma dica aqui para os estudantes de direito que querem atuar nessa área. O doutor tem alguma dica? Rapaz, primeira coisa estuda, né? Tem que estudar. E o direito, assim como a medicina, né? O próprio serviço social, psicologia, né? São disciplinas que você tem que estudar a vida inteira, senão você fica defasado, né? Você fica para trás. Então, assim, você estudar os clássicos do direito de família é importante, mas também os autores mais atuais, né? Jurisprudência, você, se possível, né? Você adquirir noções de psicologia, noções de serviço social, né? Porque, até para você dialogar com um profissional que vai estar do seu lado, né? Porque o direito ele não supre tudo, né? A gente não pode ter essa empáfia, né? De que o direito ele se basta por si só, né? E aí você fazer estágio, né? Estágio em locais que promovam o convívio social, a própria defensoria é um local bacana para você estagiar, né? Você ter uma visão bem ampla dessa questão, né? Diferentemente do Ministério Público. É bom você dar espetáculo aos amigos ali, né? Diferentemente do Ministério Público, você tem um outro acolhimento, né? E seminários, né? Conferências, é muito importante você estar sempre antenado, né? E o doutor acha que políticas sociais para essa questão são importantes para evitar, para se ter o cuidado, para gerar um conhecimento, né? Eu acho que as políticas sociais sempre são necessárias, né? Só que o problema das políticas sociais é que aí eu me faço valer faço valer do conhecimento, dos poucos conhecimentos adquiridos no mestrado de política social, que é uma área que está dentro do serviço social também. A política social, tem uma autora que é advogada e assistente social chamada Potiara, que ela fala que é uma arena de disputa. Por quê? Porque é uma arena de disputa? Porque tem vários interesses ali, né? Interesses políticos, interesses econômicos, né? Então, assim, muitas vezes não há interesse político, né, em fazer esse conhecimento chegar à população, e político, econômico, financeiro também, né? Porque você vai gastar verba pública para fazer esse conhecimento chegar, né? Porque assim, você fazendo esse conhecimento chegar à população, você diminui uma série de questões, né? De atendimentos na área de saúde pública, né? Você diminui atendimentos
na área da própria defensoria, né, das faculdades de direito que prestam esse serviço público também, né? E assim, a pergunta é se há interesse de fato em pegar uma verba, né, se há um interesse político Sim. de pegar essa verba e destinar essa verba para esse tipo de política social. Mas de fato é necessário e é importante ter uma política social nesse sentido. Doutor, estamos caminhando aí no final da entrevista, um bate-papo, né, muito gostoso aqui com você, sorvendo um pouquinho desses conhecimentos, dessa prática, né, prática jurídica, prática da advocacia. A Defensoria Pública, ela tem mesmo essa característica, né? As pessoas se sentem acolhidas, protegidas, né? Vão buscar isso lá. E para os pais, né? Esse pai, essa mãe, esse responsável que está ali numa situação que eles percebem, né? A alienação parental acontecendo, as consequências dela. O que você orientaria a esses pais? Esses pais, é importante, como eu disse, formalizar, mas também conversar com profissionais, né? Buscar ajuda profissional, não só de profissionais do direito, mas profissionais de psicologia, por exemplo, serviço social. Essa ajuda multiprofissional, né? Porque você precisa também do autocuidado, né? Você precisa estar bem também para você poder fazer esse cuidado, prestar esse cuidado com relação à criança e adolescente que está sofrendo alienação parental. Porque a gente é muito punitivista, né? Então, assim, existe a possibilidade de você punir o alienador, né? Mas você também tem a possibilidade de, como punição, entre aspas, obrigá-lo, né, a fazer um tratamento e obrigá-lo não só você se autocuidar, né, você se tratar, mas você obrigar aquele alienador a fazer um tratamento, a passar por um tratamento. Ele pode das sanções que existem, né, ele pode ser responsabilizado civilmente, pode sofrer uma ação de dano moral, ele pode ser preso, ele pode pagar multa, né, mas ele pode também ser obrigado a fazer um curso. Olha só, a mesma lógica da Maria da Penha. Sim. A mesma lógica do agressor da Maria da Penha. Você obrigar aquele agressor a fazer. E você, pai que está sofrendo aquilo ali, vendo o seu filho sofrer. Que às vezes é muito mais efetivo. Verdade. Né, muito mais efetivo. Do que você, né? Esse sistema punitivo, né? Ele tem muitas restrições, né? O sujeito, ele também é fruto, né, de determinantes sociais, de uma história, né? Enfim, suas considerações finais? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade, né, de bater esse papo e de dividir conhecimento com futuros advogados, juízes, promotores, embaixadores, enfim, o que vocês quiserem ser. Foi um grande privilégio estar aqui com vocês, muito obrigado. Propor um brinde e aqui. A caneca que eu vou perder em breve, né? Gente, então estamos chegando ao final aqui do Direito Pode, e é claro que pode, o direito sempre trazendo aí informações importantes, né? Prestando serviço à sociedade e principalmente fazendo justiça social. Muito obrigado.